E eu queria iniciar esta meditação, irmãos e irmãs, perguntando para você, fazendo uma pergunta para você. Você já viveu na sua vida uma fase em que tudo parecia que estava dando errado? Já viveu períodos assim na sua vida em que não é possível, parece que está tudo dando errado? É quando, no momento em que mais precisa, naquele momento que talvez você faz um planejamento financeiro, a aquisição de uma casa, ou de um carro, ou de um bem, e você perde o emprego. E junto a isso, não bastasse a perda do emprego, vem uma crise de saúde que se abate, e para fechar com chave de ouro, como dizemos, o relacionamento conjugal começa a dar mostras de que alguma coisa está errada. Além do fato de você sentir-se que está sozinho, mesmo rodeado de gente. Já passou por momentos assim? É aquele momento que a gente diz aquele ditado popular, né? Desgraça pouco é bobagem, né? Muitos já passaram por situações assim. Parece que todas as coisas dão errado num período da vida. Você orou, fez tudo o que sabia ser o correto, mas ainda assim, as coisas não saíram como você planejava. Já sentiu o peso da frustração, a vontade de desistir e chegar ao ponto de se perguntar, diante de toda essa situação, será que Deus está vendo o que eu estou passando? Será que Deus está mesmo olhando para mim? Pois não é possível tanto sofrimento de uma só vez. Se você já passou, ou se você está passando nesse momento por situações como estas, eu convido você a conhecer Baruque. Baruque. Não o cantor gospel famoso, que é com C mudo no final, mas Baruque, o Baruque. Um dia, Baruque se sentiu exatamente como um de nós, nessas situações que eu descrevi. Baruque, ele era um escriba, um anotador de coisas, ele era um escriba e amigo do profeta Jeremias, ele era um companheiro de Jeremias, ele era um homem capacitado, de boa família, e escolheu servir a Deus ao lado do profeta Jeremias, numa época sombria, numa época muito difícil em Judá e em Israel. Jerusalém, a capital santa, a cidade santa, Jerusalém estava cercada de ameaças. Era uma situação nacional muito difícil. Jerusalém estava cercada de ameaças, de imposições e chantagens externas. Qualquer semelhança é mera coincidência. Nabucodonosor, rei da Babilônia, dava mostras claras de que estava prestes a invadir Jerusalém. Este era o clima, a situação em Judá. Judá sendo ameaçada, chantageada por Nabucodonosor, rei da Babilônia, e Nabucodonosor pronto com seu exército para invadir Jerusalém. E a mensagem que Jeremias pregava para Jerusalém, Judá, não agradava a ninguém. Jeremias falava, mas ninguém dava ouvidos para o profeta. O profeta falava aqui sozinho, porque ninguém dava ouvidos às profecias do profeta. Todos estavam como que anestesiados diante das profecias de Jeremias. Esse era o contexto. O profeta, com suas profecias, alertava a nação, alertava Jerusalém, alertava Judá sobre o distanciamento de Deus,
O povo estava vivendo distante de Deus. O povo estava pouco se importando com Deus. O dia a dia das pessoas era Deus colocado em segundo plano. Participação na vida do povo de Deus era uma coisa que de vez em quando se fazia. Esse era o contexto do momento. E ninguém dava, e o profeta Jeremias alertando o povo para que se voltasse para Deus, para que abandonasse os maus caminhos e se voltassem para Deus. Mas o povo de Deus, o povo israelita, dava de ombros ao profeta. Não queria nem ouvir o que ele estava falando, ou fingia que não ouvia o que o profeta dizia. Esse era o contexto. Era Baruque, o amigo, o escriba, quem escrevia as profecias para Jeremias. Baruque era o escriba. Jeremias tinha suas visões, tinha suas revelações, e Baruque as escrevia. Mas não apenas as escrevia, Baruque as lia para o povo. Baruque ia para a praça pública e lia o que o profeta havia ditado para ele. Era assim que funcionava. Só que a mesma hostilidade que Jeremias recebia da população, Baruque também recebia, por ser ele o propagador, o leitor daquelas profecias. O chamado puxão de orelhas era dado pela boca de Baruque. Era Baruque quem lia as profecias. E o povo então reagia da mesma maneira, ou até mais violentamente contra Baruque do que contra Jeremias, porque Baruque era aquele que estava no corpo a corpo com a população. Então, até que ele, exausto e desapontado diante de tamanha hostilidade e violência das pessoas contra ele, ele rasgou o coração diante de Deus, literalmente, rasgou o coração diante de Deus, dizendo no versículo 3, ai de mim, estou arrasado, estou cansado e não encontro descanso. Porque, convenhamos, irmãos, uma coisa é estar cansado. Agora, o pior do que estar cansado é estar cansado e não conseguir descansar. E não conseguir momento, lugar para descansar. Isso é o pior. Baruque, então, entra numa crise espiritual, ao se ver confrontado com a triste realidade de que nem tudo que ele queria ia dar certo, como ele havia planejado. Sim, queridos irmãos, o título deste sermão reflete uma das maiores verdades vividas por todos nós. E qual é a verdade? Nem tudo vai dar certo. Nem tudo que você quer vai dar certo. Nem tudo que você planeja vai dar certo. Nem tudo que nós queremos vai dar certo. Esta é uma triste realidade para todos nós. E nós não podemos fugir a ela. E não podemos fingir que ela não existe. Porque nem tudo que eu quero vai dar certo. Então, diante desta verdade, eu convido você a conhecer um pouquinho mais Baruque e a sua história. Veja comigo o versículo 3. Veja na sua Bíblia. A minha tradução diz: você disse, estou cercado de aflições. Será que já não sofri o suficiente? E agora, além disso, o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Depois de presenciar a situação em que estava a cidade de Jerusalém, e de ser rejeitado por ser, ele, uma espécie de porta-voz do profeta Jeremias, que por sua vez o profeta conclamava o povo ao arrependimento, Baruque parecia estar pronto a jogar a toalha, como nós dizemos no popular. Estava pronto a jogar a toalha, não aguento mais,
não aguento mais sofrer, vou jogar a toalha. É como se Baruque quisesse dizer: não aguento mais tanto sofrimento, e justamente eu que escolhi acompanhar e servir a Deus como escriba do seu profeta, logo eu. Não é justo, não é justo. Faço tudo direito, tento cumprir tudo de acordo com o desejo de Deus, e mesmo assim sou criticado, afrontado, desrespeitado, e ninguém me valoriza. Estou a ponto de abandonar tudo. Era esse o sentimento de Baruque. Será que estes, irmãos, não são os mesmos argumentos e os mesmos sentimentos que muitas vezes usamos e sentimos diante das dificuldades que nós vivemos? Parece, Baruque não era porta-voz apenas do profeta Jeremias. Nesse sentido, Baruque também torna-se o porta-voz de cada um de nós. Nesse sentido, Baruque é o meu porta-voz, é o seu porta-voz, diante dos problemas que enfrentamos. Suas palavras são as nossas, e os seus sentimentos são os nossos, em vários momentos da nossa vida. Talvez hoje você esteja pensando a mesma coisa que Baruque. Se sirvo a Deus, se sou fiel ao Senhor Jesus Cristo, por que tenho sofrido tanto? Por que a solução tem demorado tanto? E assim como Baruque, você talvez diga lá no fundo da alma: será que já não sofri o suficiente? E agora, o Senhor acrescentou ainda mais dor. Estou exausto de tanto gemer e não encontro descanso. Diante da constatação de tanto sofrimento, a primeira coisa que Deus faz ao responder a Baruque, porque Deus está falando com Baruque, é um diálogo com Baruque. Deus está usando o profeta para falar com Baruque. E diante da constatação de tanto sofrimento, a primeira coisa que Deus faz ao responder a Baruque é dar-lhe um choque de realidade, ou um choque sobre a realidade. E lembrá-lo de um contexto maior. E continua o texto, o Senhor diz a Baruque: Baruque, olha ao seu redor, Baruque. Judá está prestes a ser destruída, Baruque. Presta atenção, acorda. Judá está prestes a ser destruída. Jerusalém, o templo, a cidade orgulhosa, tudo será derrubado, Baruque. Aquilo que Deus mesmo havia plantado e edificado no passado, agora será arrancado e derrubado. Nesse sentido, Deus estava tentando mostrar a Baruque que o problema era mais profundo que o dele, era maior que o dele. Não era apenas a vida dele que estava difícil, era de toda a nação, de toda a nação. Ele não era o único que estava sofrendo. Todo o povo estava sob juízo. Nabucodonosor era uma ameaça real para toda a nação. Baruque queria descanso e estabilidade pessoal diante de todo esse caos. Mas Deus estava sacudindo tudo ao redor para cumprir o seu próprio propósito, porque Deus faz isso. Deus cumpre o seu propósito. E os propósitos de Deus são sempre maiores do que os nossos. Talvez por esta razão nós não consigamos compreender o todo, porque ficamos focados, desculpem a expressão, nos focamos no nosso próprio umbigo e nos esquecemos do resto. Às vezes a nossa dor é agravada, aumentada, porque esquecemos o contexto maior. Não somos os únicos passando por crises, por problemas, por dificuldades. Warren Wiersbe diz o seguinte: quando olhamos apenas para nós mesmos, nossos problemas parecem maiores do que são. Mas quando levantamos os olhos
para ver o que Deus está fazendo, ganhamos perspectiva e lembramos que Ele está no controle até mesmo quando tudo parece desmoronar. E esse é um desafio para todos nós. Quantas vezes isso não acontece conosco também, irmãos? Talvez você veja seu emprego desaparecer, mas não perceba que toda a área ou o mercado está em crise. Talvez você enfrente lutas familiares, mas não veja que tantas outras famílias vivem dramas iguais. Em vez de olhar apenas para a nossa dor, precisamos compreender que vivemos num mundo caído, marcado por crises sociais, econômicas, morais e espirituais. E isso também nos afeta. Nós não estamos imunes a estas coisas. O que Deus estava dizendo era o seguinte: não é só sobre você, Baruque. Presta atenção, você não é o centro do mundo, Baruque. O que está acontecendo faz parte de algo maior que eu estou realizando. Mas você, Baruque, está olhando só para você. E aqui está uma verdade muito desconfortável para todos nós, irmãos. Nem sempre Deus vai nos tirar da tempestade imediatamente, porque Ele está trabalhando em algo que vai além da nossa vida individual, e nós não percebemos. Talvez por essa razão, muitas vezes nós oramos e não vemos a resposta imediata, porque Deus sabe o todo, nós só conhecemos a parte, nós só conhecemos o momento que nós vivemos, nós só conhecemos um detalhe, um átimo de tempo. Deus é o Senhor de todo o tempo, e é por esta razão que nós muitas vezes não conseguimos compreender as razões das coisas pelas quais nós passamos. O texto continua. Leia comigo a primeira parte do versículo 5. Você procura grandes coisas para si mesmo, diz Deus para Baruque. Você procura grandes coisas para si mesmo? Não faça isso. Não faça isso, diz Deus a Baruque. Depois de mostrar a Baruque que o problema era maior do que ele imaginava, Deus toca num ponto delicado na vida de Baruque. Muito delicado. E nos tempos atuais, mais delicado ainda. O coração de Baruque estava dividido entre servir a Deus e buscar as suas próprias ambições pessoais. Por que eu disse que isso no nosso tempo é pior? Porque nós vivemos o tempo das ambições. Nós vivemos o tempo do sucesso e o tempo de todas as coisas darem certo. Baruque era um homem culto, cuja história era muito conhecida. Ele era filho de uma família importante. Jeremias, que nós não lemos, 51, 59, menciona o irmão de Baruque, Seraías, como um oficial do rei. Então vejam só, o irmão dele era oficial do rei, ele era um escriba do profeta Jeremias. É possível que ele esperasse que a sua posição como escriba de Jeremias lhe trouxesse algum prestígio, algum reconhecimento, ou até mesmo alguma influência política, quem sabe. Afinal, ele era o escriba do grande profeta Jeremias. Mas Deus confronta diretamente esse desejo de Baruque. Baruque, você está procurando grandes coisas para você mesmo? Pare com isso, Baruque. Pare com isso. Isso revela, irmãos, algo fundamental. Mesmo em tempos de crises que enfrentamos, podemos cair na armadilha do egoísmo ao buscarmos os nossos interesses pessoais, esperando que Deus abençoe os nossos planos particulares, as nossas necessidades. O problema não é sonhar ou desejar. O problema é quando os nossos sonhos se tornam o centro da nossa vida e começam a competir com a vontade de Deus. Esse é o problema. E isso é muito difícil a cada um de nós discernir. Até quando
as minhas vontades estão tomando o lugar daquilo que Deus quer. É muito difícil para nós discernirmos essas coisas, porque não podemos nos esquecer que vivemos uma sociedade que nos impulsiona o tempo todo a buscarmos sucesso, prestígio, dinheiro, fama, bens. O tempo todo nós somos bombardeados com esta cultura, o tempo todo. E muitas vezes não percebemos que gradativamente vamos deixando as coisas de Deus de lado para cumprir os nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas ambições pessoais. Como eu disse, o problema não é sonhar, não é ambicionar algo. O problema é tornar isso maior do que a vida com Deus e fazer com que isso tome o lugar de Deus. É provável que Baruque esperasse colher algum fruto visível, palpável do seu serviço. Talvez até ele quisesse ver o povo se arrepender. Talvez até ele fosse sincero nisso, em querer que o povo se arrependesse, se voltasse para Deus e se livrar do juízo de Deus. Mas talvez também ele desejasse estabilidade, segurança e até a honra pelo trabalho que fazia ao lado de Jeremias. Talvez ele quisesse ser reconhecido. Mas o que ele viu e sentiu foi justamente o oposto. O oposto. Rejeição da mensagem profética, perseguição, crise nacional e um futuro incerto. Tudo do oposto daquilo que ele queria. A sua frustração não era apenas por causa do caos em Judá. Ele não estava frustrado com o caos em Judá. Ele estava preocupado era com o caos da própria vida. Ele não estava preocupado com o caos que viria com a invasão de Nabucodonosor. Ele estava preocupado com a sua vida. Ele estava olhando para o seu umbigo. Ele não estava preocupado com a cidade de Jerusalém, mas que as suas expectativas pessoais acontecessem e elas foram esmagadas. Foi esse o problema. Quantas vezes, irmãos, isso também não acontece conosco? Servimos a Deus esperando que nossa vida seja mais fácil, mas nos deparamos com grandes problemas, sofrimentos, dificuldades inesperadas. Nos esforçamos no trabalho e esperamos reconhecimento, mas somos esquecidos. Investimos em relacionamentos e ainda assim sofremos desilusões. Certa vez, C.S. Lewis, autor das Crônicas de Nárnia, disse: Deus não nos chama para sermos grandes aos olhos do mundo. Deus não nos chama para sermos grandes aos olhos do mundo, mas para sermos fiéis aos seus olhos. A diferença é brutal. Deus não nos chama para sermos grandes aos olhos do mundo, mas para sermos fiéis aos seus olhos. Mas continua Lewis. E fidelidade, muitas vezes parece insignificante para quem só mede resultados visíveis. Fidelidade, muitas vezes parece besteira, insignificante para quem busca só coisas visíveis. Esse era o problema de Baruque, e esse pode ser o nosso problema e o seu problema. A advertência de Deus a Baruque também nos lembra do perigo de nos compararmos com os outros. Talvez Baruque visse pessoas vivendo confortavelmente, enquanto ele estava correndo riscos ao lado de Jeremias, porque era uma vida de risco. Ele poderia ser apedrejado, poderia ser espancado, num momento ou outro, assim como tantos profetas foram mortos pelo povo de Israel, porque simplesmente dizia coisas que o povo não queria ouvir. Portanto, Baruque sofria risco, sim. E talvez ele quisesse, como exposição a esse trabalho, como trabalho insalubre, reconhecer uns adicionais, quem sabe? Talvez Baruque visse pessoas vivendo confortavelmente, enquanto ele não. Não é assim que muitas vezes também pensamos? Por que fulano tem sucesso e eu não?
Por que Deus não faz na minha vida o que fez na vida de Beltrano? O problema é que tais comparações alimentam uma ambição disfarçada de justiça. Achamos que merecemos mais por causa do nosso esforço ou da nossa fidelidade. Mas eu sirvo a Deus, eu vou à igreja, eu sou correto, dou até o dízimo. E por que as coisas não acontecem na minha vida? Mas o Senhor Jesus, irmãos, nos lembra em Mateus capítulo 20, nós não vamos ler, mas é só para citar, a parábola dos trabalhadores na vinha. Vocês se lembram desta parábola de Jesus, dos trabalhadores na vinha? Jesus nos lembra que Deus recompensa como Ele quer, e não com base no que fazemos ou naquilo que deixamos de fazer. A recompensa de Deus não vem por aquilo que nós fazemos. É o que a parábola dos trabalhadores na vinha nos demonstra. A parábola, vou lembrar os irmãos, fala de um senhor que chamou pessoas para trabalharem na sua vinha, chamou um sujeito para trabalhar lá no começo, às 6 da manhã, falou, vou te pagar 100. Vou te pagar 100 para você trabalhar o dia inteiro. E lá no final da tarde chamou um outro, entre o dia chamou outros também, mas lá no final da tarde chamou um outro que ia trabalhar 2 horas apenas e pagou 100. O sujeito que trabalhou o dia inteiro falou, tá louco? Eu trabalhei o dia inteiro aqui, você me deu 100, agora você vai pagar a mesma coisa para esse que vai trabalhar 2 horas só? Eu não disse que ia pagar 100 para você? Disse. Portanto, como diz o popular, o combinado não sai caro. Você não tem nada que discutir comigo. Você aceitou. Portanto, o que Jesus quis mostrar é isso. Que não é o que nós fazemos ou que deixamos de fazer que vai fazer com que Deus nos dê mais ou menos, porque Ele é soberano. Ele é soberano. A fala de Deus a Baruque é um convite para redefinirmos o que é grandeza. Para o mundo, grandeza é status, visibilidade, sucesso, poder, conforto, bens, posse, dinheiro. Isso é grandeza para o mundo. Para Deus, grandeza é obediência, humildade, fidelidade. E tudo isso é silencioso. Não precisa bater zabumba na frente. Essa é a diferença. Traduzindo, o problema não é querer grandes coisas, irmãos, mas querer grandes coisas para si mesmo, esquecendo-se de Deus. Esse é o problema. Quando buscamos grandezas pessoais, nosso foco sai de Deus e se volta para nós mesmos. Quando esperamos recompensas visíveis, ficamos cegos para o fato de que a fidelidade a Deus já é por si só a maior recompensa que nós temos, a fidelidade. Quando a nossa identidade depende de conquistas, de vitórias, de posições, finanças, nós somos sacudidos toda vez que algo dá errado. É por isso que nos frustramos. Porque pautamos a nossa coerência naquilo que pode dar certo. Se não dá certo, eu me frustro. É por isso que Deus está dizendo, pare de correr atrás do que é passageiro. Sua segurança e valor não estão no que você conquista, mas em quem você é para mim. Foi o que Deus disse para Baruque. Pare com isso, Baruque. Pare de buscar coisas grandes para si mesmo. A advertência de Deus a Baruque é profundamente atual, irmãos. Profundamente atual. Num mundo obcecado por visibilidade e sucesso, nós somos chamados a viver uma ambição diferente. Não buscar grandes coisas a nós mesmos, mas grandes coisas para Deus. Esse é o desafio. E acredite, às vezes isso significa abrir mão de sonhos pessoais para viver algo maior, mesmo que ninguém veja, mesmo que ninguém reconheça. Mas para nós é muito difícil isso. E eu vou contar uma anedota para vocês, uma piada a esse respeito. Conta-se que o indivíduo foi
fazer uma área gourmet, uma churrasqueira. Ele chegou numa loja e pediu lá uma churrasqueira. O vendedor, como todo vendedor, todo sorridente, simpático, disse para ele: não, vou te apresentar aqui uma churrasqueira maravilhosa. Você não vai se arrepender. E começou a fazer a propaganda da churrasqueira. É uma churrasqueira elétrica. O sujeito já ficou meio assim, né? Elétrica? Sim, você não vai precisar gastar com carvão, você não vai precisar sujar as mãos de carvão. Ela é elétrica, é uma maravilha, vai assar do mesmo jeito, assa até melhor, porque você consegue controlar a temperatura. É uma maravilha. E o mais importante, ela não vai encher a sua casa de fumaça, não vai ter fumaça nenhuma. Pronto, quando o vendedor disse isso, o comprador disse: não, não quero, em hipótese alguma. Mas por quê, meu senhor? Por que o senhor não quer? E como é que o vizinho vai saber que eu estou fazendo churrasco? Pois é. Pois é. Muitas vezes somos assim. Queremos grandes coisas para serem vistas. Mas o grande desafio é fazermos grandes coisas para Deus, que não são vistas muitas vezes, não são valorizadas, mas Deus está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo. Depois de confrontar a ambição pessoal de Baruque, Deus encerra a sua mensagem com aquele escriba com uma mensagem de promessa. Veja comigo a segunda parte do versículo 5. Olhe comigo. Diz assim: perdão. Estou trazendo calamidade sobre todo este povo. Veja, Deus está dizendo isso. Estou trazendo calamidade sobre todo este povo, mas a você darei sua vida como recompensa. Onde quer que você vá. Onde quer que você vá. Nós sabemos da história depois, o que aconteceu. Jerusalém foi invadida. Esse mesmo profeta Jeremias é chamado de o profeta chorão, porque ele presenciou mulheres sendo violentadas nas ruas de Jerusalém. Ele, com seus olhos, viu pessoas sendo mortas nas ruas, quando Nabucodonosor invadiu. Ele, com seus olhos, viu crianças sendo mortas, idosos sendo mortos, e que as ruas de Jerusalém escorriam sangue como enxurrada. Portanto, a coisa era muito séria, e Baruque não tinha se apercebido do perigo que estava. Então, depois de confrontar Baruque na sua ambição pessoal, ele diz isso para Baruque: estou trazendo calamidade sobre todo esse povo, mas a você darei sua vida como recompensa onde quer que você vá. Essa frase, irmãos, ela é poderosa. Deus não prometeu livrar Baruque da crise nacional, a crise se abateu. E nós sabemos da história, o povo todo foi levado como prisioneiro, como escravo para a Babilônia. Viveram cativos 70 anos na Babilônia. Mas Deus garantiu o que preservaria a vida de Baruque no meio daquele caos. Pode parecer chavão, mas a verdade é que Deus não tirou o Baruque da crise, mas prometeu estar com ele no meio dela, no meio da crise. Note que Deus não disse: vou mudar tudo ao seu redor, vou mudar a circunstância nacional todinha por causa de você, Baruque. Deus não disse isso. Pelo contrário, a destruição de Jerusalém era inevitável, e foi inevitável. O povo seria levado ao exílio na Babilônia, como sabemos. O caos, a dor, o sofrimento continuariam. Mas, em meio a tudo isso, Deus fez a Baruque uma promessa pessoal: você vai sobreviver, Baruque. Eu mesmo vou cuidar de você. Isso nos ensina que, irmãos, muitas vezes o cuidado de Deus não vem como um livramento imediato das circunstâncias ruins que passamos, dos problemas que passamos, mas como preservação
dentro desses problemas. Já perceberam que quando passamos por problemas, saímos deles mais fortalecidos, mais maduros? Porque Deus faz isso conosco. Permite que passemos por problemas para sairmos deles mais maduros, mais fortes, mais firmes, mais conscientes da presença de Deus e do seu cuidado. Mas em meio a isso, Deus fez a Baruque esta belíssima promessa. Baruque talvez esperasse recompensas visíveis, como já disse. Talvez ele quisesse sucesso, segurança, estabilidade financeira. Mas Deus redefine o que é prêmio para Baruque. Deus dá um outro tom ao que é prêmio. Sua vida, Baruque, é a sua recompensa. É a sua vida que é a recompensa. Num tempo de juízo coletivo que se abatera sobre toda a nação, sobreviver já era um sinal da graça de Deus. Em vez de grandeza exterior, Baruque recebeu a dádiva de ser guardado por Deus. E isso, irmãos, também vale para todos nós. Quantas vezes medimos bênçãos por bens ou status? Quem nunca se sentiu inclinado a querer medir bênçãos por bens? O que é um grande equívoco, uma grande coisa equivocada. Medir bênçãos por bens ou status. Aqui, Deus mostra que vida, preservação e cuidado divino já são grandes recompensas, talvez as maiores. No fim, essa promessa aponta para algo infinitamente maior. Infinitamente maior. Ele aponta para Jesus Cristo. Em Cristo a nossa vida está segura para sempre. Jesus mesmo disse sobre as suas ovelhas, que somos nós: eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Ninguém poderá as arrancar da minha mão. Mesmo que tudo seja tirado de nós neste mundo, nossa vida está preservada eternamente nas mãos de Cristo. E toda aquela palavra que Deus deu a Baruque é direcionada agora para nós, olhando fielmente para Jesus Cristo. Assim eu concluo, queridos irmãos e irmãs, esta mensagem de Jeremias 45, de 1 a 5, que nos confronta com uma verdade que muitas vezes evitamos admitir. Nem sempre todas as coisas vão dar certo em nossa vida. Nem sempre. Nem sempre as coisas vão dar certo. Essa é que é a verdade. E Baruque aprendeu isso de forma dura. Ele viu Deus derrubar o que havia plantado e edificado, que era a própria nação de Israel. Ele ouviu o próprio Senhor dizer: você procura grandes coisas para si mesmo, Baruque, não faça isso. Mas no final recebeu uma promessa: eu vou preservar a sua vida. Não foi a resposta que ele queria ouvir, é verdade. Ele talvez sonhasse com estabilidade, como eu disse, recompensa, reconhecimento, sucesso, mas Deus lhe ofereceu algo muito maior, a certeza de que, mesmo que tudo desmoronasse ao seu redor, ele estaria seguro nas mãos de Deus. E essa lição é para nós hoje, para você e para mim. Sim, sim, irmãos, sim. Haverá momentos em que os seus planos vão fracassar. Sim. Sim. Sim, você poderá traçar planos que nunca se cumprirão. Sim, isso é possível. Isso pode acontecer e vai acontecer. Sim, você passará por perdas e decepções. Sim, passará. Sim, suas orações nem sempre terão as respostas que você quer. Sim. Nem sempre Deus vai responder o que nós queremos. Mas aqui está a boa notícia. Mesmo quando nem tudo dá certo como planejamos, Deus continua cuidando de nós. Ele não nos abandona no meio do caos.
Quando tudo parece desabar, lembre-se, Deus ainda está no trono. Ele ainda sabe o seu nome, Ele ainda preserva a sua vida. A promessa que Ele fez a Baruque é a mesma que ecoa até hoje: eu vou guardar você. Talvez Ele não mude a sua circunstância, o seu problema agora, mas Ele vai sustentar a sua alma, proteger a sua fé e garantir que a sua vida esteja segura nele. Como disse Paulo, estamos perplexos. Em 2 Coríntios 4, 8, 9, estamos perplexos, mas não desesperados, abatidos, mas não destruídos. Então, se você, irmão, se você, irmã, está vivendo um tempo em que as coisas não estão dando certo, não se desespere. Não se desespere. O fracasso dos seus planos não é um sinônimo de que Deus te abandonou. Ele está escrevendo algo maior, sempre. E mesmo que você não entenda agora, sua vida está guardada nas mãos dele. Baruque não recebeu grandes coisas, ele recebeu algo melhor, a presença e a preservação do Senhor. E isso também é tudo que nós precisamos. Embora essas coisas que nós almejamos sejam boas, claro. Hoje, Deus nos chama a confiar nele, mesmo quando os planos falham, a colocar a nossa esperança, não no que dá certo para nós, aos nossos olhos, mas na certeza de que Ele é o nosso refúgio, nosso sustento e quem preserva a nossa alma e a nossa vida. Nem tudo vai dar certo na sua vida, isso é uma verdade, mas há outra verdade, mais animadora, infinitamente mais animadora: Deus nunca te deixará. A Ele, pois, toda a glória. Que Deus assim, pois, nos abençoe. Amém?